Sente o peso, aquele fardo invisível que você carrega dia após dia, hora após hora. Não é apenas o cansaço do corpo, mas a exaustão da alma. É a porta que se fechou, trancada não por um cadeado de ferro, mas pelas dúvidas, medos e decepções que se acumularam ao longo do tempo. É o eco das promessas não cumpridas, das expectativas frustradas, dos sussurros de desespero que parecem tecer uma mortalha em torno da sua esperança. Você olha para sua casa, para sua família, e vê a sombra de preocupações velhas, ou talvez a quietude de um silêncio que não é paz, mas ausência. Há correntes invisíveis, sim, não de metal, mas de hábitos desgastados, de palavras não ditas, de mágoas não curadas, que prendem o fluxo de bênçãos que deveriam inundar seu lar. Você se pergunta, será que um dia a leveza retornará? Será que o riso voltará a ressoar sem o peso de um "e se"? Esta é a sua exploração interna, a sua confissão silenciosa no altar do seu próprio coração. É a admissão de que, talvez, você tenha tentado de tudo, mas esqueceu-se de uma coisa: de abrir-se verdadeiramente, de permitir que a força mais antiga e mais poderosa do universo trabalhe em seu favor. O conflito não é externo, mas a batalha travada entre a fé e a resignação, entre a certeza do milagre e a familiaridade da rotina. A alma anseia por uma libertação, por uma respiração profunda que expulse o ar viciado do passado e inspire o oxigênio puro de um futuro abençoado. Sinta essa sede, essa fome. Ela é a semente de algo grandioso. Efatá, abra-te. Efatá, liberta-te. Efatá, flui. Este é o refrão que ecoa através das eras, a palavra que move montanhas e acalma tempestades. Não é um pedido, mas uma ordem divina. Efatá, que seu coração, antes blindado pela dor, sinta a primeira rachadura da luz. Efatá, que sua mente, antes um labirinto de preocupações, vislumbre a clareza de um novo caminho. Efatá, que seus ouvidos, antes surdos aos sussurros da esperança, captem a melodia da promessa. Efatá, que sua boca, antes silenciada pelo desânimo, declare a vitória que já é sua. Repita conosco em voz alta, em seu espírito. Efatá. Não pedimos que o fardo seja removido, mas que os ombros sejam fortalecidos. Não imploramos por uma porta que se abra, mas declaramos que ela já está destrancada. Não buscamos uma saída, mas nos rendemos à entrada de toda a plenitude. Sinta a urgência. A cada efatá, que você permite ressoar em sua alma, uma célula se revigora, uma memória se cura, um laço se desfaz. Esta é a segunda-feira de milagres, o dia em que o ordinário cede lugar ao extraordinário, em que a lógica humana é superada pela lógica divina. É o dia em que o impossível se dissolve na luz do Eu Sou. O ar muda. Você sente? É uma vibração. Primeiro, um tremor sutil, quase imperceptível, como o despertar de um rio subterrâneo. Depois, a intensidade aumenta. As portas que pareciam intransponíveis, as portas da escassez, da doença, da desunião, começam a ranger. Não é uma abertura suave, mas um rompimento glorioso. Crack. O som das correntes se estilhaçando é ensurdecedor, libertador. Cada elo quebrado libera uma camada de peso, de amargura, de estagnação. A escuridão, antes um manto pesado, recua em pânico, diluída pela torrente de luz que agora inunda cada canto do seu ser, cada cômodo da sua casa. Imagine, visualize essa luz dourada e pulsante, um rio de energia divina que flui livremente, lavando cada resíduo de dor, preenchendo cada vazio com paz e abundância. As paredes da sua casa, antes testemunhas de aflições, agora vibram com a presença de uma bênção tangível. Este é o clímax liberador, a percepção nítida de que Deus abençoa sua família hoje. Não amanhã, não em um futuro distante, mas
agora. A saúde floresce onde havia enfermidade. A prosperidade brota onde havia carência. A união floresce onde havia discórdia. A paz se instala onde havia tormento. O silêncio tenso se transforma em silêncio sagrado, preenchido pela presença divina. As portas estão abertas, não apenas para você, mas para cada membro da sua família, para cada sonho que parecia adormecido, para cada esperança que parecia perdida. Você não apenas vê, você percebe. Você não apenas ouve, você compreende. Você não apenas sente, você se torna. Efatá. A porta está aberta. O caminho está livre. As correntes se foram. Agora, a exortação. O que você fará com essa liberdade recém-descoberta? Com essa luz que inunda sua vida? Com essa porta que se abriu para a abundância? Não permita que ela se feche novamente. Não por negligência, não por dúvida. Mantenha-se aberto, receptivo. A oração poderosa Efatá não é um evento único, mas um estado de ser. É a sua permissão diária para que o fluxo de bênçãos divinas continue a jorrar sobre você e sobre tudo o que lhe é querido. Declame em voz alta, a cada manhã, a cada desafio, a cada nova oportunidade. Efatá. Lembre-se desta segunda-feira de milagres. Ela não é o fim, mas o glorioso começo de uma nova era para você e sua família. Permita que a gratidão seja o solo onde novas sementes de fé e prosperidade germinarão. Você veio buscar uma palavra, mas encontrou uma chave. Você buscou um sermão, mas viveu uma experiência. Fique até o final desta jornada, pois a cada passo um novo milagre se revela. Que a sua resposta seja um amém vibrante, uma ação concreta. Efatá, abra-se para receber, abra-se para ser, abra-se para abençoar. A porta está aberta, sua família está abençoada. Hoje, sua família está abençoada. Hoje. Mas para que essa bênção se manifeste em sua plenitude, precisamos confrontar as sombras que ainda pairam, os obstáculos que parecem desafiar a própria promessa divina. Você já sentiu a opressão de um ciclo vicioso, como se a história se repetisse, trazendo as mesmas frustrações, as mesmas carências, as mesmas dores? É como se uma névoa densa pairasse sobre sua casa, obscurecendo a visão de um futuro próspero e sereno. Há lares onde o silêncio é pesado, não de paz, mas de palavras não ditas, de ressentimentos guardados em gavetas do coração, de sonhos abandonados no pó do esquecimento. Há famílias onde a doença se tornou um hóspede indesejado, roubando a alegria, drenando a energia, transformando a esperança em um sussurro frágil. E há, sim, a sombra da escassez, a preocupação constante com o amanhã, a sensação de que, por mais que se esforce, o suficiente nunca é alcançado, como se um buraco invisível sugasse toda a provisão. Você olha para seus filhos, para seu cônjuge, para seus pais, e vê a luta estampada em seus olhos. A ansiedade que corrói, a tristeza que se disfarça de cansaço, a irritação que brota da frustração. São as correntes invisíveis que mencionei, não de metal, mas de padrões negativos que se instalaram, de heranças emocionais que foram passadas de geração em geração, de palavras lançadas no passado que ainda ecoam como maldições não intencionais. Talvez você tenha tentado de tudo: conselhos, terapias, mudanças de hábitos e até mesmo orações. Mas a sensação é de que a porta ainda está emperrada, que a chave parece não girar. É o peso do desânimo, o sussurro da dúvida que diz: será que é para mim? Será que a minha família pode ser verdadeiramente livre e abençoada? Esta é a sua batalha mais íntima, o seu vale de sombras particular. Mas ouça, alma cansada, coração aflito. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram bloqueios ainda maiores, muralhas intransponíveis, desertos áridos, portas de prisões que pareciam seladas para sempre. Pense em Lázaro, por exemplo, não apenas doente, mas morto,
seu corpo já em decomposição, selado em um túmulo. Humanamente não havia mais esperança. As irmãs Marta e Maria choravam a perda, a resignação tomava conta. A pedra estava ali, pesada, inamovível, simbolizando o fim de toda e qualquer possibilidade. Mas então, Jesus chegou, e diante daquela tumba, daquele cenário de desespero e finalidade, ele proferiu uma palavra de poder. Não uma súplica, mas uma ordem. Ele não pediu permissão ao túmulo, nem implorou a morte. Ele simplesmente clamou com autoridade divina: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? A pedra rolou. A vida retornou. A porta da morte se abriu para a ressurreição. Essa mesma autoridade que chamou Lázaro da sepultura é a autoridade que reside na palavra que hoje ecoa em seu espírito. Efatá. Não é uma palavra vazia, nem um mero jargão religioso. É a mesma expressão de poder que Jesus usou para transformar a vida de um homem surdo e com dificuldades na fala, conforme narrado em Marcos, capítulo 7, versículo 34. Aquele homem estava preso em seu próprio mundo de silêncio, isolado, incapaz de se comunicar plenamente, de ouvir as vozes dos seus entes queridos, de experimentar a plenitude da vida através do som. A multidão o trouxe a Jesus, implorando por um toque, por um milagre. E Jesus, com uma compaixão que transcende o tempo, levou-o à parte, longe da multidão. Ele colocou os dedos nos ouvidos do homem e, depois de cuspir, tocou-lhe a língua. E então, olhando para o céu, suspirou profundamente e disse a palavra que mudaria tudo, Efatá, que significa abra-te. E imediatamente os ouvidos do homem se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar claramente. Perceba a profundidade desse ato. Não foi um processo gradual, uma terapia prolongada. Foi imediato, instantâneo. A palavra proferida com autoridade divina rompeu as barreiras físicas e espirituais que aprisionavam aquele homem. O Efatá de Jesus não foi um pedido, mas um decreto, uma ordem que ressoou no universo e obrigou a realidade a se alinhar com a vontade divina. É a mesma palavra que Deus usou na criação quando disse, haja luz, e a luz se fez. Não houve debate, não houve resistência. A palavra criadora de Deus é poder em si mesma. E em Jesus, essa palavra se manifestou plenamente. Hoje, essa mesma palavra, Efatá, é liberada sobre você e sobre sua família. Ela não é apenas um som, mas uma frequência divina que desativa o que está bloqueado, que destranca o que está preso, que abre o que está fechado. Pense nas portas que você deseja ver abertas em sua vida. A porta da saúde, da prosperidade, da paz familiar, da libertação de vícios, da cura emocional, da restauração de relacionamentos. Cada uma dessas portas, por mais pesada e selada que pareça, está prestes a sentir o impacto vibracional de Efatá. Você está pronto para receber? Está disposto a permitir que essa palavra penetre as camadas de dúvida, de medo, de resignação que você construiu? Porque a eficácia de Efatá não depende da sua capacidade de merecer, mas da sua capacidade de crer e de se abrir. É um convite à rendição, não à luta. É uma convocação à fé, não à lógica humana. Vamos mergulhar mais fundo nas promessas que Efatá desbloqueia. Considere a área financeira. Quantos de nós carregamos o peso da escassez, da dívida, da falta de provisão? É como se o fluxo da abundância estivesse represado. E por mais que se esforce, o dinheiro parece escorrer pelos dedos. A Bíblia nos ensina que Deus é o provedor, o Jeová Jiré. Em Gênesis 22, Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, seu único filho da promessa, e Deus interveio, provendo um carneiro para o sacrifício. Não foi uma provisão tardia, mas uma provisão no momento exato da necessidade, quando tudo parecia perdido.
A porta da esperança estava fechada, a dor da perda iminente. Mas Deus abriu uma nova porta de provisão. Em 2 Reis, capítulo 4, a viúva de um dos filhos dos profetas estava endividada e o credor viria levar seus 2 filhos como escravos. Ela tinha apenas um pouco de azeite em casa. Eliseu, o profeta, a instruiu a pegar emprestado o máximo de vasos vazios que pudesse e a derramar o azeite nesses vasos. E o azeite não parou de fluir até que todos os vasos estivessem cheios. A porta da escravidão e da miséria estava prestes a se abrir para ela, mas Deus, através de uma palavra profética e da fé da mulher, abriu a porta da provisão ilimitada. O azeite, símbolo da unção e da abundância, fluiu abundantemente. Ela vendeu o azeite, pagou suas dívidas e ainda teve o suficiente para viver. Hoje, declaro sobre suas finanças. Efatá. Que as portas da escassez se fechem e as portas da provisão divina se abram largamente. Que cada dívida seja cancelada, que cada conta seja paga, que cada necessidade seja suprida de forma sobrenatural. Que o fluxo da prosperidade comece a jorrar em sua vida, não apenas para você, mas para abençoar sua família e aqueles ao seu redor. Que sua mente se abra para novas ideias, novas oportunidades, novas fontes de renda que você nunca imaginou. Que a criatividade divina inunde seu ser, revelando caminhos para a abundância que antes estavam ocultos. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade, sobre a capacidade de viver sem o peso esmagador da preocupação financeira. É sobre a paz de espírito que vem da certeza de que Deus é o seu provedor. Você tem sentido o peso da doença, a dor que não cede, o diagnóstico que parece uma sentença? Quantos de nós convivem com enfermidades crônicas, com dores que roubam o sono, com a fragilidade do corpo que parece se recusar a cooperar? A doença é uma porta que se fecha para a plenitude da vida, para a alegria de viver sem restrições. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, e isso inclui a saúde do corpo, da mente e do espírito. Pense no centurião romano, em Mateus 8. Seu servo estava à morte, paralisado e sofrendo terrivelmente. O centurião, um homem de autoridade e fé, não pediu que Jesus fosse à sua casa. Ele sabia que bastava uma palavra. Senhor, disse ele, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus ficou maravilhado com tamanha fé. E o que aconteceu? E na mesma hora, o seu criado sarou. A palavra de autoridade de Jesus, mesmo à distância, abriu a porta da cura para aquele servo. A porta da enfermidade se fechou e a porta da saúde se abriu. Ou a mulher com o fluxo de sangue, em Marcos 5, que havia sofrido por 12 anos, gastado tudo o que tinha com médicos e só piorava. Ela estava isolada, impura pela lei, marginalizada. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela não podia se aproximar e pedir diretamente, mas sua fé a impulsionou. Ela pensou, se eu apenas tocar em sua roupa, serei curada. E assim ela fez, e imediatamente a fonte do seu sangramento secou. A porta da enfermidade crônica, da vergonha e do isolamento se fechou, e a porta da cura e da restauração social se abriu. Hoje, sobre cada célula do seu corpo, sobre cada órgão, sobre cada sistema, sobre cada dor e cada enfermidade que tenta se alojar em você ou em sua família, eu declaro, Efatá, que as portas da doença se fechem e as portas da saúde divina se abram, que a vida de Deus inunde seu corpo, expulsando toda enfermidade, restaurando o que foi danificado, curando o que está doente. Que a dor se dissipe como a névoa ao sol, que a energia retorne, que a vitalidade transborde. Não apenas a cura física, mas a cura emocional e mental, pois muitas vezes
o corpo adoece por causa das feridas da alma. Que a ansiedade, a depressão, o estresse, os traumas do passado sejam expulsos pela luz de Efatá, abrindo a porta para a paz, a alegria e a clareza mental. E a família? A família, o cerne da nossa existência, o lugar onde deveríamos encontrar refúgio, amor e apoio. Mas muitas vezes é ali que as maiores batalhas são travadas. Desunião, discórdia, brigas constantes, ressentimentos antigos que se arrastam por anos, silêncios carregados de mágoa, filhos rebeldes, casamentos em crise. É como se portas invisíveis se fechassem entre os corações, impedindo o fluxo do amor, da compreensão e do perdão. Há padrões de comportamento que se repetem, heranças de brigas, de divórcios, de vícios que parecem passar de uma geração para a próxima. Lembre-se da parábola do filho pródigo em Lucas 15. O filho mais novo pediu sua herança, partiu para uma terra distante e esbanjou tudo em uma vida de excessos. Ele chegou ao fundo do poço, desejando comer a comida dos porcos. A porta da dignidade e da comunhão familiar estava fechada para ele. Mas, em seu desespero, ele decidiu voltar para casa não como filho, mas como um dos empregados. E o que aconteceu? O pai, que o esperava ansiosamente, o viu de longe, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Ele não esperou que o filho pedisse perdão. Ele o restaurou, colocou o melhor anel em seu dedo, as sandálias em seus pés e celebrou seu retorno. A porta da reconciliação, da restauração e do amor incondicional se abriu de forma gloriosa. O pai não apenas abriu os braços, mas abriu as portas da casa e do coração. Em Josué 24:15, Josué declara: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Não é uma declaração passiva, mas um decreto de liderança espiritual. Ele estava fechando a porta para a idolatria e abrindo a porta para o serviço e a bênção divina sobre sua família. Hoje, sobre cada relacionamento em sua casa, sobre cada membro da sua família, sobre cada ciclo de discórdia, sobre cada mágoa e ressentimento, eu declaro: Efatá, que as portas da desunião, da amargura, da rebelião, da incompreensão se fechem para sempre. E que as portas do amor, do perdão, da união, da paz, da sabedoria e da harmonia se abram em cada cômodo do seu lar. Que o Espírito Santo inunde sua casa, transformando o ambiente, curando as feridas invisíveis, restaurando a comunicação, reacendendo a chama do amor. Que seus filhos sejam abençoados, protegidos, guiados. Que seu cônjuge seja seu melhor amigo e parceiro. Que seus pais recebam honra e cuidado. Que a sua casa se torne um santuário de paz, um refúgio de amor, um centro de bênçãos para todos que ali habitam e para todos que a visitam. Mas Efatá não se limita ao físico ou ao material. Há uma dimensão espiritual profunda que precisa ser aberta. Quantos de nós vivem com uma sensação de vazio espiritual, de desconexão com o divino? É como se o céu estivesse em silêncio, a voz de Deus distante, a presença divina velada. É a porta da intimidade com o Criador que parece fechada, impedindo o fluxo da revelação, da sabedoria, da paz que excede todo entendimento. O inimigo de nossas almas trabalha incansavelmente para nos manter em trevas espirituais, cegos para a verdade, surdos à voz de Deus, impedidos de experimentar a plenitude da vida em Cristo. Em Atos 9, Saulo de Tarso, um homem religioso e zeloso, estava espiritualmente cego. Ele perseguia os cristãos, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Mas no caminho para Damasco, uma luz do céu o cercou e ele caiu no chão. Uma voz perguntou: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Ele ficou cego fisicamente por 3 dias, mas nesse período, seus olhos espirituais começaram a se abrir.
Ananias foi enviado por Deus para orar por ele, e quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, algo como escamas caiu de seus olhos, e ele recuperou a visão. Não apenas a visão física, mas a visão espiritual. A porta da cegueira espiritual se fechou, e a porta da revelação e do entendimento se abriu, transformando-o no apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas da história. Hoje, sobre sua vida espiritual, sobre sua mente, sobre seu coração, eu declaro, Efatá. Que as portas da cegueira espiritual se fechem, que as escamas caiam dos seus olhos, que seus ouvidos espirituais se abram para ouvir a voz de Deus de forma clara e inconfundível. Que a porta da revelação divina se abra, inundando sua mente com sabedoria, discernimento e compreensão das Escrituras. Que a porta da sua intimidade com o Espírito Santo se abra de tal forma que você sinta a presença de Deus de maneira tangível, que sua oração seja viva e poderosa, que sua adoração seja um rio que flui do seu interior. E toda dúvida, toda confusão, toda incredulidade que tentou te manter preso na escuridão, seja expulsa pela luz da verdade. E a saúde mental e emocional. Em uma era de tanta informação e pressão, a mente e o coração são constantemente bombardeados. Ansiedade, depressão, pânico, traumas, medos irracionais, culpa, vergonha. Essas são as prisões invisíveis que roubam a paz, a alegria e a capacidade de viver plenamente. É como se a mente estivesse em um labirinto, sem saída, repetindo padrões de pensamento negativos, alimentando a desesperança. A porta da liberdade emocional parece trancada a 7 chaves. Em Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo nos promete: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio da tempestade. É uma paz que abre as portas da mente para a serenidade, mesmo quando o caos tenta reinar. Jesus disse em João 14:27, "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Hoje, sobre sua mente e suas emoções, sobre cada pensamento de ansiedade, cada sentimento de tristeza, cada trauma do passado, cada medo que te paralisa, eu declaro, Efatá, que as portas da prisão mental e emocional se abram agora, que toda a cadeia de ansiedade, depressão, pânico, medo, culpa e vergonha se estilhasse em 1000 pedaços, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde sua mente e seu coração, guardando-os em Cristo Jesus. Que a alegria do Senhor seja a sua força, abrindo a porta para a leveza, para a clareza, para a esperança renovada. Que você possa perdoar a si mesmo e aos outros, liberando o peso do passado e abrindo a porta para um futuro de liberdade e plenitude. Que a sua mente seja um jardim de pensamentos puros, verdadeiros e edificantes. Mas como manter essas portas abertas? Como garantir que o fluxo de bênçãos continue a jorrar? A oração poderosa. Efatá não é um passe de mágica que acontece uma vez e pronto. É um princípio de vida, uma postura do coração. Primeiro, a fé ativa. Não basta apenas crer que Deus pode. É preciso crer que Ele já fez e está fazendo. A fé é a moeda do reino espiritual. Hebreus 11:1 nos diz: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." É a certeza de que quando você declara Efatá, as portas invisíveis já começaram a se mover. Segundo, a declaração contínua. Suas palavras têm poder. Provérbios 18:21 afirma: "A morte e a vida estão no poder da língua." Não se cale diante dos desafios. Não permita que o inimigo dite o roteiro da sua vida.
Declare Efatá sobre cada situação, sobre cada membro da sua família, sobre cada área da sua vida que precisa de um milagre. Fale em voz alta, mesmo que sua voz trema, mesmo que a situação pareça não mudar imediatamente. Suas palavras são sementes que, plantadas com fé, germinarão em bênçãos. Terceiro, a gratidão. Uma vez que as portas se abrem, não se esqueça de agradecer. A gratidão é um ímã para mais bênçãos. Filipenses 4:6 nos exorta. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Quando você agradece, você reconhece a mão de Deus em sua vida e abre o caminho para que mais milagres aconteçam. A gratidão mantém a porta da provisão e da paz escancarada. Quarto, a obediência. A fé sem obras é morta. Se Deus te mostrar um caminho, uma instrução, um passo a ser dado, obedeça. A obediência é a chave que destranca novas dimensões de bênçãos. Em João 14:21, Jesus diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação de Deus em sua vida e família está ligada à sua obediência. Quinto, a perseverança. Nem todas as portas se abrem no primeiro Efatá. Há batalhas espirituais que exigem persistência. Não desanime se o milagre não se manifestar imediatamente. Continue declarando, continue crendo, continue agradecendo. A semente plantada no solo da fé exige tempo para germinar e crescer. Lucas 18:1-8 nos conta a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente. A viúva, por sua persistência, alcançou justiça. Quanto mais Deus, que é justo e amoroso, fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. A perseverança é a cola que mantém as portas abertas e os milagres fluindo. Sexto, a comunidade. Não carregue seus fardos sozinho. Compartilhe sua fé, suas lutas e suas vitórias com outros irmãos na fé. A oração em conjunto tem um poder imenso. Mateus 18:20 nos diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando você declara Efatá em conjunto com outros, a força da fé se multiplica. Seja um intercessor para sua família, para seus amigos, para sua comunidade. Declare Efatá sobre a vida daqueles que você ama e que precisam de um milagre. A porta da bênção se abre não apenas para você, mas para que você seja um canal de bênção para outros. O que fazer quando a dúvida tentar se infiltrar? Quando as circunstâncias gritarem o contrário? Quando a velha névoa tentar retornar? Lembre-se do que Jesus disse em Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O segredo está em não duvidar no coração. Isso não significa que você não terá momentos de fraqueza, mas que, mesmo nesses momentos, você escolhe se agarrar à verdade da palavra e continuar declarando. Aprenda a reconhecer as trinchas invisíveis, aquelas pequenas rachaduras na sua fé, na sua confiança, que o inimigo tenta explorar. São os sussurros de desânimo, a comparação com os outros, a lembrança de fracassos passados. Feche essas trinchas com a verdade da palavra, com a declaração de Efatá. O diabo não pode resistir à palavra de Deus proferida com fé. Ele tentará te convencer de que você não é digno, que seu passado te condena, que seus pecados te afastam da bênção. Mas a verdade é que o sacrifício de Jesus na cruz abriu a porta da graça e do perdão para todos. Você é digno por causa do que ele fez, não por causa do que você fez.
Visualize as portas do céu abertas sobre sua vida, sobre sua casa. Não são portas que se abrem ocasionalmente, mas uma torrente contínua de bênçãos que aguarda a sua permissão para fluir. Malaquias 3:10 nos desafia a trazer os dízimos e ofertas para que Deus abra as janelas do céu e derrame bênçãos sem medida. As portas do céu são uma metáfora para essa abundância divina que está sempre disponível. Esta segunda-feira de milagres não é um evento isolado, mas o ponto de partida de uma nova estação em sua vida. É o dia em que você se alinha com a verdade de que Deus deseja abençoar sua família hoje. Não amanhã, não no futuro, mas agora. O poder de Efatá é atemporal, transcende as circunstâncias e as limitações humanas. Imagine sua casa, antes talvez um lugar de preocupações, agora um farol de paz e alegria. Imagine seus filhos, antes talvez lutando com desafios, agora prosperando em todas as áreas. Imagine seu casamento, antes talvez em crise, agora fortalecido e cheio de amor. Imagine suas finanças, antes talvez um motivo de estresse, agora fluindo em abundância. Imagine sua saúde, antes talvez comprometida, agora restaurada e vibrante. Tudo isso é possível, não por sua própria força, mas pelo poder de Efatá operando em sua vida. É hora de agir. Não apenas ouvir, mas fazer. Não apenas crer, mas declarar. Não apenas esperar, mas receber. Que a sua resposta a esta mensagem seja um amém vibrante, não apenas com os lábios, mas com todo o seu ser. Um amém que ressoa no céu e declara que você está pronto para o seu milagre. Um amém que abre seu coração para receber a torrente de bênçãos que Deus tem para você. Convido você a fazer algo concreto agora. Se você está em casa, feche seus olhos por um momento e visualize a porta que você deseja ver aberta em sua vida ou na vida de sua família. Pode ser a porta da cura, da prosperidade, da paz, da reconciliação. Veja essa porta claramente em sua mente. Sinta o peso dela, a resistência que ela representa. Agora, em voz alta, com toda a fé que você pode reunir, declare 3 vezes sobre essa porta. Efatá, Efatá, Efatá. Sinta a vibração dessa palavra. Veja a porta se abrindo, não apenas rangendo, mas se escancarando. Veja a luz inundando o ambiente. Sinta a liberdade, a alegria, a paz que vem com essa abertura. Este é o momento de soltar o controle, de entregar a Deus o que você tem segurado com suas próprias mãos. Muitas vezes, tentamos forçar as portas, arrombá-las com nossa própria força e só encontramos mais frustração. Mas Efatá é a chave mestra, a palavra divina que abre o que nenhuma força humana pode abrir. Não se esqueça de que o inimigo tentará roubar sua fé, tentará semear a dúvida. Ele sussurrará que é bom demais para ser verdade, que seus problemas são grandes demais, que você não merece. Mas você tem uma arma poderosa, a palavra de Deus e a autoridade que Ele te deu. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4:7. Resista às mentiras com a verdade de Efatá. O futuro da sua família não está selado pelo passado, não está determinado pelas circunstâncias atuais. Ele está sendo escrito agora pelas suas declarações de fé, pela sua abertura ao poder de Deus. Você é co-criador com Deus, através da sua fé e da sua boca. Pense nos ciclos que você deseja quebrar. Ciclos de pobreza, de doença, de vícios, de brigas, de tristeza. Cada um desses ciclos é uma porta fechada que Efatá pode abrir. Você não está condenado a repetir a história de seus pais ou avós se essa história não for de bênção. Você pode ser o ponto de virada, a geração que declara Efatá e muda o curso da história familiar para sempre. Acredite no poder transformador de uma palavra proferida com fé.
Acredite que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que curou os enfermos e ressuscitou os mortos, está agindo em sua vida hoje. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Esta é uma convocação à ação. Não seja apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa de um milagre. Ao compartilhar, você não apenas abençoa outra pessoa, mas reforça a verdade em seu próprio coração. Comente Efatá se você recebeu esta palavra, se você sentiu o poder dela em seu espírito. Deixe sua fé registrada. Que esta segunda-feira seja um marco indelével em sua jornada. Que você se lembre deste dia como o dia em que as portas se abriram, as correntes se estilhaçaram e a luz primordial de Deus inundou sua vida e sua família. Que a alegria de um novo começo seja a sua porção. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração. Que a prosperidade flua sem impedimentos. Que a saúde seja restaurada em plenitude. Que a união e o amor prevaleçam em seu lar. O convite é claro. Não se feche mais. Não permita que a dor, a decepção ou o medo te façam erguer muros. Demolha-os com a força de Efatá. Seja vulnerável à graça de Deus, à sua bondade, à sua provisão. Permita que Ele te surpreenda. Permita que Ele faça o impossível se tornar realidade em sua vida. Lembre-se da imagem do homem surdo e com dificuldades na fala. Ele não precisou entender a palavra Efatá em sua língua para ser curado. Ele apenas precisou que ela fosse proferida com autoridade e que ele estivesse ali, presente, aberto para receber. Você pode não entender todos os mistérios de Deus, mas você pode se posicionar em fé, abrir seu coração e permitir que o poder de Efatá opere em você. O que está velado será revelado. O que está preso será solto. O que está fechado será aberto. O que está morto será vivificado. Tudo isso pela palavra de poder, Efatá. Que a luz primordial antes velada rompa agora a escuridão mais densa em sua vida. Ouça. Sinta a vibração que precede o milagre, o silêncio tenso dos céus se partindo. Não por um trovão que assusta, mas pelo som agudo, vibrante, glorioso de correntes se estilhaçando. Este não é um convite passivo, é uma convocação, uma declaração, uma irrupção do divino no seu agora. Efatá, não há mais tempo para hesitação. Não há mais espaço para a incredulidade. O tempo é agora. O dia é hoje. A porta está aberta. Você está livre. Sua família está abençoada. Receba esta verdade. Viva esta verdade e seja a manifestação do milagre que você tanto buscou. A glória de Deus está sobre você. A bênção do Senhor te alcançou. Que cada respiração sua seja um Efatá silencioso, abrindo seus pulmões para o ar puro da liberdade. Que cada batida do seu coração seja um Efatá ritmado, pulsando com a vida de Deus. Que cada passo que você der seja um Efatá em movimento, te levando para a plenitude das promessas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua vida, sobre suas finanças, sobre sua saúde, sobre sua mente, sobre seu espírito, a palavra é Efatá. Receba, creia, viva. Amém.